Bom, bom dia. Obrigado a todos pela participação. Esse trabalho é um trabalho em parceria com a Sudene. A Sudene foi a nossa financiadora de pesquisa, então agradecê-la inicialmente. Faço parte do grupo do CGPR, com o artigo apresentado anteriormente. Então, esse é uma avaliação de impacto dos parques eólicos, olhando um contexto da região da Sudene. E aqui para o encontro a gente trouxe um olhar específico para a região do Ceará. Bom, como motivação, a energia eólica, como a gente sabe e foi apresentado anteriormente, é uma das principais fontes de energias renováveis e tem uma função de alto rendimento que pode ser alcançado com recursos atualmente e tecnologia disponível. Além disso, o Brasil ele ocupa um papel de destaque no cenário global. O Brasil é um dos 6 principais players em capacidade onshore, que é capacidade dentro da terra, no mundo. Além disso, por que trazer a Sudene e pesquisar isso dentro do âmbito da Sudene e do FDNE? O investimento do FDNE com produção em energia eólica contempla mais da metade dos projetos apoiados, além de 30% dos valores da sua contratação desde o início da sua criação. Então, o objetivo desse trabalho é mensurar os efeitos causais da construção e instalação dos parques eólicos nos municípios da região da Sudene, incluindo aqueles beneficiados pelo FDNE. A gente vai olhar especificamente para variáveis de atividade econômica, como o PIB per capita e o valor adicionado bruto da agricultura, serviços e indústrias. O que a literatura traz? A gente já tem uma literatura internacional e uma nacional para essa temática. A literatura internacional, por sua vez, traz que há um crescimento de vínculos, um desenvolvimento de infraestrutura, além de um crescimento do PIB regional e o aumento da atividade econômica naquela região. Em nível nacional, a gente já tem alguns trabalhos que observam que a instalação de parques eólicos acabam tendo um impacto positivo na criação de empregos diretos e indiretos no município. Bom, aqui eu trago um pouco das nossas variáveis utilizadas e as suas fontes. Importante falar que a gente aqui está trabalhando com 2 modelos. Um, olhando especificamente para parques em operação e em construção de forma agregada, e um outro olhando só para parques em construção. Nossas variáveis de resultado, PIB, VAB, e nossas covariadas, densidade populacional e velocidade média dos ventos. Bom, qual é a nossa estratégia de identificação? Os municípios que possuem parques eólicos em operação ou em construção farão parte dos grupos de tratados. Ressaltando, como eu falei anteriormente, a gente faz 2 análises distintas. A primeira para parques eólicos em construção e a segunda apenas para parques eólicos, a primeira com parques eólicos construídos em construção de forma agregada e a segunda considerando os parques eólicos em construção. O grupo de controle para ambos os casos são compostos por municípios que poderiam receber os empreendimentos, porém ainda não possuem parques eólicos. Olhando um pouco da metodologia, o período utilizado de 2001 a 2022 para PIB e VAB, e nossas variáveis de controle nós utilizamos um balanceamento por entropia nas características dos municípios num período pré-tratamento. A entropia por balanceamento é interessante de usar porque ela acaba preservando os momentos, ou seja, média, variância, dentro das minhas covariadas. Por isso que ela é tão utilizada dentro da econometria. Bom, aqui é um mapinha só para ver a nossa estratégia de identificação. Então, para o primeiro modelo, especificamente, parques em operação e construção, em vermelho, os municípios controles, de verde, tratados, e em branco são municípios que a gente não observa. Parques em operação e construção, parques em construção, e para o Ceará especificamente, a gente vai olhar o primeiro modelo, que é operação em construção,
devido ao número reduzido de parques em construção no estado. Eu não vou me ater aos cálculos matemáticos do método que a gente utiliza, mas a gente utiliza um Sterget-Diffie-Diff, é um modelo escalonado de diferenças em diferenças, proposto pelo Callaway e Santana em 2021. Por que usar esse modelo especificamente? É um diferenças em diferenças clássico, como o outro autor apresentou. Então, compara controle tratado ao longo do tempo, a gente consegue identificar efeito causal com ajuste de diferenças prévias, mas a grande diferença desse modelo é que ele possibilita a análise de múltiplos períodos e múltiplas entradas. Então, eu consigo ter o meu tratamento entrando ao longo dos anos. Essa heterogeneidade encontrada dentro desse modelo nos permite impedir alguns vieses, além de ter um efeito heterogêneo e um efeito causal do modelo utilizado. Aqui é um pouco de estatística descritivas, está um pouco pequeno, peço desculpas, mas é mais para mostrar que no modelo geral a gente não encontra efeito significativo nas nossas variáveis pré, com exceção da velocidade média dos ventos, que não muda, e vai encontrar efeito significante entre tratado em controle para PIB e para VAB de indústria. Para os parques em construção, a gente não encontra efeito significativo no nosso teste de médias. Isso é ótimo para o modelo que a gente está, de fato, olhando. Que é um pouco do nosso estudo de eventos. Vou dar dois highlights aqui muito importantes de PIB e de VAB de indústria. Importante ver que, após o período zero, ele tem um pico de crescimento significante, e depois ele volta a cair ao longo dos anos, e mesma coisa acontece para o VAB da indústria. E aqui é a nossa tabela de resultados principais. O que a gente encontra? Para o PIB per capita, e aí falando de parques em operação, a gente encontra um crescimento de 18%, 18,97% para o PIB per capita, 10% para o VAB de serviços e 71% para o VAB de indústria. Isso é um efeito que nos espantou, mas ele é corroborado com os testes de robustez que a gente fez. Para o VAB do agro, a gente não encontra resultado específico para os parques em operação em construção. Quando a gente olha os parques em construção, especificamente, o nosso resultado ele reduz, mas mesmo assim significante para PIB per capita e para VAB de indústria. E, diferentemente dos parques em operação em construção, a gente encontra um efeito negativo e significante para o VAB de agro. Nossa hipótese é que tem uma mudança na mão de obra, além da perda do terreno do agro, para esse público, do agro para a indústria. A gente faz um teste de robustez, como o próprio Callaway e Santana aponta, que é olhando os ainda não tratados. Os resultados eles se mantêm significativos e com magnitude muito parecida. Então, 18% para o PIB, 71% para o VAB da indústria, efeito negativo para o VAB do agro, quando a gente olha parques em construção. Ok. Corroborando, de fato, os resultados que a gente encontrou. Olhando agora especificamente para o estado do Ceará, e acho que o foco do encontro aqui é o Ceará, então, a gente também faz um exercício de heterogeneidade, olhando especificamente para os parques do Ceará, em operação e construção, devido ao tamanho amostral. E o que a gente encontra, aqui é a parte de eventos de estudo, o que a gente encontra é um efeito similar ao que a gente tinha encontrado nos parques em construção do nosso modelo geral,
mas ainda significativos. Então, a gente encontra um aumento do PIB per capita de 6%, um aumento de 12% no VAB de serviços e um aumento de 36% no VAB industrial, sem efeito para o agro. Quando a gente faz uma robustez para os ainda não tratados, a gente também encontra efeito significativo para essas três variáveis. Bom, e o que é que esses resultados de fato querem dizer? O que é que a gente pode falar desses resultados? Os resultados eles indicam que os parques eólicos já em operação têm um impacto maior e imediato no PIB per capita em comparação aos parques ainda em construção, olhando para o nosso modelo geral. O maior efeito dos parques já construídos pode ser atribuído à geração de energia e, consequentemente, às receitas advindas dos parques em operação, além de uma continuidade de empregabilidade dos trabalhadores. Nesse trabalho especificamente, a gente não trouxe o efeito para emprego, mas a gente já comprovou em outros trabalhos que, de fato, sim, tem efeito positivo e significante para a geração de emprego. Olhando especificamente para o VAB, no modelo geral, a gente não encontra resultado para serviços nos parques em construção, ao contrário dos parques já construídos. No caso do VAB da indústria, que é o que nos surpreendeu, há um impacto positivo para os parques construídos em construção. O efeito é maior, como foi observado, para os parques já construídos e em construção de forma agregada. O setor agropecuário, como eu tinha apontado, há um efeito negativo nos municípios, com parques em construção, sem efeitos significativos para os parques já construídos. As perdas econômicas, como eu já tinha apontado anteriormente, podem ser explicadas pela desocupação de terras agrícolas, bem como a perda de mão de obra. E o que é que a gente pode fazer para maximizar os benefícios econômicos desse parque? Primeiro, é incentivar a capacitação e formação de obra local voltadas a empregos de energia. O IPES ele é um grande produtor de conteúdo e já tem estudos sobre isso, então você conseguir capacitar de alguma forma o público local é uma maneira de você assegurar mão de obra para aquele público, uma mão de obra que esteja lá durante todo o período de construção e durante o período de operação. Além disso, investimento em infraestrutura e setor e apoio ao setor agropecuário durante a construção. Quando a gente fala de infraestrutura, é infraestrutura de maneira geral, desde você conseguir transportar logística, transportar pás eólicas do porto até o município, até a infraestrutura local mesmo de ter um setor hoteleiro para receber os trabalhadores, enfim, de maneira geral, uma infraestrutura como um todo. Importante também ressaltar, como foi apontado pela colega, há um olhar específico para a política de sustentabilidade, a fim de minimizar os impactos ambientais e a saúde das comunidades que vivem próximas aos parques. Bom, como considerações finais, o trabalho ele teve o objetivo de avaliar o impacto causado da implementação dos parques eólicos em municípios nordestinos e no Ceará, incluindo aqueles que foram beneficiados pelo FDNE, focando em indicadores econômicos. Os resultados apresentam uma evidência no aumento do PIB per capita e do crescimento do VAB nos setores industriais e serviço, apesar do efeito negativo sobre o VAB da agropecuária. A implementação dos parques, de maneira geral, proporciona a geração de empregos diretos e indiretos, maior renda e consumo local e elevação do PIB com fortalecimento da economia regional, tal como foi apontado na literatura internacional. Bom, aqui é um pouco da equipe de pesquisa. Esses são 5 nomes, mas o grupo ele é composto por outros pesquisadores. Esses daqui foram os meus coautores nesse trabalho específico. Mais uma vez, agradecer a Sudene pelo financiamento dessa pesquisa, agradecer os meus colegas
que puderam compartilhar comigo esse trabalho, bem como o CGPR, a qual faço parte. É isso. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.